Nós estamos de volta e antes de qualquer coisa, meu bom dia aqui ao Braulio. Bom dia, Braulião. Bom dia, Caião. Tá animado com essa pesquisa, rapaz? Pô, embora esteja frio, o programa hoje tá quente. É, né? Tá friozinho. Tá friozinho. Eu botei até uma mantinha especial. Eu tô vendo. Porque eu tô com essa coisa de acordar às 3 horas da manhã do nada. Se eu fosse ser uma figura mais pentecostal, eu diria: o Senhor está me acordando às 3 da manhã. Mas eu aproveito da melhor maneira possível. Aí venho aqui pro jardim, leio Bíblia, oro e tudo mais. Comida, peixe. Dou comida pros peixinhos, eles me ajudam muito a meditar. Eu lanço meu pão sobre as águas e acho na hora, não é nem depois de muitos dias. E você, Carlão? Bom dia, cara. mano. Tô feliz de estar aqui. A alegria é sempre nossa. E hoje nós temos duas pessoas muito especiais aqui conosco, que são os que nos trouxeram a pesquisa. O Danilo. Bom dia, Danilo, querido. Olá, gente. Bom dia. Bom dia. E o Carlos, que também está conosco. Bom dia, prazer estar com vocês. E eu quero aproveitar e iniciar logo assim, direto, dizendo duas coisas. Primeiro, você que está acostumado a entupir o chat, primeiro vá vendo o que eles vão falando, à medida em que o perfil da pesquisa for sendo mostrado, vá fazendo as suas perguntas pertinentes, para você não começar a chutar em todas as direções numa aflição compulsiva. Então se segure um pouquinho. Quando a coisa lhe disser respeito, ou lhe for uma curiosidade, ou lhe chamar a atenção, coloque a sua pergunta aqui no chat. Na última hora, eu vou abrir o telefone para quem queira falar. E a segunda coisa é começar aqui com o Danilo e com o Carlos, perguntando, número 1, fala pra gente, para todo mundo, quem vocês são, para o pessoal não pensar que vocês caíram assim do céu aqui no Papo de Graça, embora tenham caído do céu mesmo aqui no Papo, literalmente. Bom, eu sou profissional de marketing, de mercado, né, trabalho com isso há 25 anos. Pesquisa de mercado é uma das coisas, não é necessariamente a única coisa que eu faço. Eu consultoria para empresas como Coca-Cola já há algum tempo. E há 2 anos atrás resolvi fazer um site que é o Genizar, né, que muitos conhecem, um site que recebe 28 mil pessoas por dia. Quer dizer, não é pouca coisa. E por conta da junção dessas duas coisas, eu comecei a atender empresas atuando no segmento evangélico. Certo. E o conjunto disso, a gente acumulou 1,5 milhão de informações sobre evangélicos no Brasil, de e-mails e tudo mais. A pesquisa de mercado, ela andou evoluindo. E uma das principais evoluções, que diz respeito a custo, né, é você poder fazê-la através de e-mail marketing. Né? Se você tem uma amostra, né, um conjunto, um cadastro muito grande, como é o nosso caso, e uma ferramenta poderosa, como é o caso que nós temos, você pode fazer uma pesquisa científica, né, com resultado imediato e com custo razoável. Uma pesquisa dessa custaria alguma coisa em torno de R$50 mil. Né? Se fosse presencial, poderia chegar a 3 vezes mais do que isso. Uma empresa que chama-se Acnamail, que é a fornecedora dessa ferramenta poderosa para fazer essa pesquisa, essa amostragem científica, nos deu pro bono. Que beleza. E nós mesmos cedemos nosso tempo, sim, para atender empresas do segmento evangélico, mas 3 vezes por ano vamos fazer uma pesquisa dessa e oferecer ao reino, porque a gente acredita que isso é importante. Foi Calbach que dizia do jornal e da Bíblia, né, para você pregar. Eu acho que se ele conhecesse um profissional de marketing, ele incluiria a pesquisa de opinião, porque não é só saber o que vai pelo mundo, né, e o que está na Bíblia, mas a pesquisa de opinião permite saber o que vai pela cabeça do rebanho, de uma forma estatística. Eu não precisava nem ir tão longe, porque Malaquias trabalhava com essas categorias, né? Malaquias respondia perguntas. Exato. Você lê o livro de Malaquias, o povo pergunta e ele vem e diz assim: vós dizeis. Significava dizendo que ele estava ouvindo o que os outros diziam e respondia. Ou seja, não é uma invenção nova, estamos ressuscitando. É assim como o outdoor não é não. Lá Também, em Abacuque está dito que se escreveria com tanta clareza que até quem passasse correndo leria. Exatamente. É cheio de referência mercadológica na Bíblia, verdade. Então a gente viu com a possibilidade de fazer isso de uma forma viável. Criamos um instituto, que é o BPEC,
www, acho que vai aparecer aí. Já deve estar aparecendo aí, o Judazão vai já botar. É onde as pessoas vão poder ver a metodologia da pesquisa com calma, como foi feito e tal. No BPEC, quem quiser ter acesso hoje a essa pesquisa, ela está toda posta Estará a lá. partir de amanhã para fazer download da pesquisa toda, com todas as perguntas, detalhes. Certo. E de 3 em 3 meses nós vamos fazer uma nova pesquisa, né? Vai haver um conselho, esse BPEC, que vai discutir quais são os assuntos que o reino precisa saber e quantificar, são pesquisas quantitativas. Certo. E aí as pessoas vão poder acessar essas pesquisas por lá. Eu acho que isso é importante. Esse canal foi feito pelo Carlos Moreira, que é um profissional da área de informática, né, que atende grandes empresas também, como Coca-Cola e tal. Esse casamento nosso aqui está propiciando isso e a gente está doando esse tempo, né, para fazer isso. Que beleza. E a gente acha que é importante. Que beleza. Principalmente quando a gente fez a primeira pesquisa, que foi sobre desigrejados, né, que foi até a sua monografia, tomamos um susto danado no que vimos, né, desse fenômeno que está acontecendo na igreja, e falamos a gente tem que levantar outras questões. Né? E aí, Carlos, me fala um pouco de como é que vocês dois se casaram nesse processo. Então, bom dia mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Eu sou um profissional da área de tecnologia, trabalho há 25 anos com desenvolvimento de software, tenho uma empresa nessa área, empresa que atende clientes grandes, a gente trabalha com a parte de compras eletrônicas para empresas privadas e públicas. E eu conheci o Danilo através de um amigo em comum, que é o Hermes, o Bispo Hermes Fernandes, lá do Rio de Janeiro. Já conheci o Genizar e fui convidado para fazer parte como articulista, né, postando textos semanalmente, depois como coeditor do Almanac, que é uma revista eletrônica que a gente tem quinzenal, com alcance de 330 mil leitores hoje, em cima do nosso mailing de 1,5 milhão de pessoas. Então, esse relacionamento começou a se afinar. Eu tenho formação em teologia, tenho formação em filosofia, mas a minha formação primeira é em tecnologia. Então eu saí do mundo dos bytes para o mundo das ideias. Né? E aí a gente teve esse interesse de discutir mais profundamente temas polêmicos no meio evangélico. E, obviamente, sexo é um assunto que a gente já vinha escrevendo no blog. Eu, particularmente, escrevi 2 textos muito polêmicos. Um sobre sexo entre jovens e outro sobre quando o sexo entre casados é pecado também. Porque o sexo no casamento também pode ser pecado, dependendo de como seja praticado. E todo mundo vem atrás. Esses posts são posts que têm 300, 400 comentários, são extremamente polêmicos. E aí a gente pensou, por que não fazermos uma pesquisa utilizando metodologia, né, do Danilo, que é um profissional de formação em marketing com pós-graduação, com mestrado nessa área, juntando a área de tecnologia que viabiliza o alcance da internet, né, essa potencialidade, e a Acna, que foi fundamental porque a ferramenta ajudou muito na estratificação dos dados, né? E como é que a gente fez isso? Inicialmente a gente contactou alguns sites que têm um tráfego grande, parceiros nossos, e soltamos uma pesquisa inicial com algumas perguntas. E essa pesquisa inicial teve 2.000 respostas. A partir dessa pesquisa inicial que nós descartamos, era apenas para ter uma sensação de como a coisa iria funcionar, nós reformulamos, né, o nosso instrumento de coleta, fizemos ele mais aprofundado e mais abrangente, e aí fomos em cima da nossa base, do nosso mailing, para estratificar isso, de tal forma que os grupos fossem representativos, a gente não pegasse apenas um determinado grupo, uma determinada denominação, mas que a gente tivesse um extrato amplo do espectro evangélico, inclusive em relação a sexo, idade, né? E conseguimos, nessa pesquisa, então, que foi o mailing, foi enviada via e-mail, enviamos para 71.552 pessoas. E obtivemos 5.139 respostas válidas para casados, né? Que é o que nós vamos falar aqui. Que é o que nós vamos falar hoje. E nos cortes que a gente está trazendo, em primeira mão para você, Caio, são 6.721 respostas entre jovens
separados e viúvos. E Certo. tem algumas informações bem interessantes. Então, foi uma coisa feita com seriedade, com responsabilidade, com a preservação do anonimato das pessoas, que era fundamental, né? E a gente está aí agora com os dados para a gente Que ver. beleza. Isso é bom falar. A pesquisa presencial ela tem um peso, né? Um reconhecimento estatístico maior. Isso está mudando. Né? Barack Obama já está usando o meio digital para fazer pesquisa. A Casa Branca já usa o telefone há muitos anos, que é um meio remoto. Para falar desse assunto, a gente obteve um índice de resposta, né, completada enorme. E eu acho que a razão é essa, ou seja, não havia um pesquisador... Um constrangedor humano presente na tua frente e na hora que o constrangedor decide. Exato. A Creio que se abriu virtualidade você pega e responde quando você pode, sem um constrangimento presencial. Esse é um assunto que abriria 1000 outras divagações, inclusive na área da psicologia, da psicanálise e outras coisas, em tabus que existem, mas fica para outra hora. Vamos entrar no assunto. Houve uma... essa facilitação toda foi colocada. Bom, começando a pesquisa, né? Se você quiser começar a colocar os slides... Pode aí, Judá, pode começar o crente e o sexo. Bloco 1, qualificação dos respondentes, por favor. Essa qualificação que a gente vai ver é a qualificação dos respondentes casados. Casados. Né? Nós tivemos 11 mil e poucos respondentes do total, solteiros, jovens, etc. e tal. Essa de casados. Quando nós fomos adiante, quer dizer, para começar daí, a diferença entre homens e mulheres não representa necessariamente o extrato denominacional, mas sim o de casados. Nós estamos ali, os nossos irmãos balaônicos, estão todos ali. Está todo mundo ali, todo né? mundo ali representado. Tem o pessoal dos Gálatas, a turma toda. Toda a turma. Volta um pouquinho antes, Judá, daquela... Você já tinha dado por encerrado não. Volta Acho um pouquinho para a laranjinha dividida ali, por favor. Esse é legal falar que a gente tem os grupos neopentecostais, que a gente já está vendo um crescimento em relação ao último corte, principalmente no corte total. Na denominação dos respondentes, volta, respondentes. População total, por favor. A gente já sente o crescimento neopentecostal aqui. A última informação, o último dado oficial, né, dessa estratificação, os neopentecostais não tinham um peso tão grande, já está aparecendo aqui. Os assembleanos, outros pentecostais, que já cresceram muito, ou seja, o número de outros pentecostais, pelo menos segundo a pesquisa, e embora o objetivo dessa pesquisa não fosse esse, né, pela qualificação dos respondentes, você começa a ver que já estão começando a superar o número de pentecostais assembleanos, de fato. Porque a pesquisa, a qualificação aqui foi muito bem feita. Nós colocamos os principais ministérios assembleanos, que são os ministérios oficiais, e uma pancada de outros ministérios assembleanos que não são reconhecidos como sendo oficiais. Né? Pela Convenção Geral das Assembleias. Isso, e aí a gente foi colocando do lado como outros ministérios pentecostais. Então, a gente tem essa colocação aqui. Outros, aqui nessa pesquisa, incluem os desigrejados, incluem as pessoas que estão em outras formas de comunidade e que não se enquadram em nada disso que está aqui. E já mostram um negócio, um crescimento, já são 6% da igreja, pelo menos, está nessa condição aqui, entre os casados. Porque quando você pega a população geral, isso já chega a quase 9%. Dos desigrejados. Desigrejados, encaminhados... Igrejas em célula... Não. Célula, só se for célula independente total de qualquer igreja. Isso, por exemplo, célula do Enê Terra Nova não é considerado como tá outros. Porque ele, afinal de contas, tem lá a igreja dele, da restauração e tudo mais. Isso. É gente que está em uma posição mais para casa mesmo, mas igrejas em casa, informalidade. Informalidade. Isso. No próximo a gente vê tempos de convertido. Que é esse aqui, hábitos relacionados a sexo? Não. Tempo de convertido, que tempo é o de Q3. Convertido, é o bloco 3. A gente vê claramente que a população que nós entrevistamos, do ponto de vista de casados, é uma população
madura na fé. Sei. Ou seja, o que nós vamos... O pessoal que a gente vai ver aqui não é neófito na fé. Claro Sei. que tem. Não é o perfil da população inteira pesquisada, que está Certo. mais ou menos distribuído entre maduro na fé e não na fé, etc. e tal. Aham. A gente encontrou aí a média de casamento em torno de 7 anos de casado, o que média. é de média, que De é média. o que é um tempo considerável Aham. de relacionamento nos nossos dias, Aham. levando-se em consideração que boa parte dos casamentos hoje não sobrevive há 2 anos. É, são né? bem descartáveis. Né? Descartáveis. E em torno de É, 9 então. anos, mais ou menos, de convertido. Isso para casado, né? Certo. Que é uma população mais... A faixa etária também é uma faixa etária mais alta, claro, porque é a faixa etária de casado. A pesquisa de jovens é uma pesquisa de jovens de 16 até 24 anos. Né? Aqui Certo. não, nós estamos falando hoje de casados. Aí nessa faixa etária a gente encontrou uma média aí na faixa dos 35 anos, mais ou menos. Certo. Né? O tempo de matrimônio é o próximo, que a gente vê que Tempo de matrimônio. 35% das pessoas estão com 10 anos ou mais de casamento. Aham. E essa é uma informação que vai ser útil adiante quando a gente for falar dos balaônicos. Certo. Tá. Bom, agora a gente já entra lá na fidelidade matrimonial entre evangélicos. E Quer agora dizer, a gente está começa já o considerando punk. esse universo que tem uma média de 7 anos de casamento, a pesquisa por enquanto está entre casados e o pico da durabilidade desses casamentos são de 10 anos. 10 anos, não, da existência Da atual. Da existência. existência dos atual casamentos. desses casamentos, tá. E aí vai para a fidelidade matrimonial entre os evangélicos. E aí vem o punk. Tá, Perguntamos para as mulheres evangélicas se elas já traíram o seu cônjuge. certo. 11,96 delas disseram que sim. Praticamente 12, né? É. 11,96 é 12%, mais do que o dízimo. Estão dando dízimo. Um pouco mais generosas. Dizimando, Bem malaqueadas, né? Hã? Bem malaqueadas. Estão dando mais do que o dízimo. Para você balizar essa informação, É, vamos ver a próxima, que né, a gente pergunta aos homens. é. Você já traiu o seu cônjuge? 24,78. Vixe, esses são generosos mesmo, né? O dobro. O curioso 24,68. é que quando a gente confronta essas informações com o Ministério da Saúde, com dados do Ministério da Saúde, a gente se surpreende porque, por exemplo, na pesquisa que nós temos aqui de 2008, o Ministério da Saúde afirma que o percentual de homens que têm um parceiro casual ou vivem com um parceiro é de 21%. Quer dizer, a igreja está igreja tá em ganhando mais- do mundo, Tá. por assim dizer. Os homens. Os Os homens homens. casados. Não podemos dizer que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É, Não serve. Porque os homens estão ganhando e as mulheres estão empatando. Estão empatando, estão dentro da média populacional. 11% das mulheres, segundo o Ministério da Saúde, elas hoje... quer dizer, a igreja Trai. ainda tem aí um pontinho a mais Um em pontinho a relação mais. Embora a gente possa dizer que está dentro do erro, de margem de erro. da, né? ma- da, É, tá dentro da margem de pesquisa. erro, quando você está falando de 21% contra 24%, está um pouquinho acima do erro. Está um pouquinho acima do erro. É, Não me surpreende nada disso. É. Eu quero entender que todo mundo aqui é gente, todo mundo é carne, por que que os evangélicos apareceriam com um índice de traição matrimonial maior do que da população em geral? Eu não vejo por que isso aconteceria. O discurso diz que isso acontece. Não, o discurso diz O discurso que diz. entre evangélicos não é assim. Não é assim. A pesquisa mostra Que é o contrário. que é o contrário. oposto. E a Bíblia diz que também não é assim. claro, como você claro. acabou de nos Explica apresentar isso. lindamente. É. E a pesquisa está dizendo, está É. concordando com a Bíblia. É. Então, eu acho que a pesquisa é bíblica, Uhum. a razão apresentada é bíblica, É. só o discurso que não anda. É. A gente foi Verdade. entrevistado pela Cristianismo Hoje, que vai lançar uma matéria sobre isso. E aí o jornalista me fez uma pergunta e falou, o que lhe assusta, né, nessa pesquisa? Eu falei, nada disso me assusta. Como pastor atendendo gente, cuidando de gente, ouvindo gente, chorando com gente, nada disso me assusta. Se você mudar esse tema de sexo, por exemplo, para ética, você vai ver coisas semelhantes a isso. Você vai ver distorções semelhantes a essa, porque
o Se evangelho você que mudar nós... para política, Ai, provavelmente seja Pior, mais um pouco. gritante seja mais ainda. gritante ainda. Ou seja, nós estamos vivendo um fenômeno de esvaziamento total da espiritualidade cristã, porque o evangelho não está mais penetrando nas pessoas. Ele está na crosta, como você acabou de colocar para nós. Não é? Alguns amigos me disseram que os muros da igreja ruíram. Isso é uma forma de ver, né? De que a igreja, de fato, houve um momento em que ela era diferente disso aqui, os muros ruíram e ela passou a se misturar com o mundo. Outra forma é exatamente o que você falou. Eu acho que, de repente, nunca foi, e esse é que o nosso discurso é que está errado. Eu acho que o primeiro sinal de mudança é você se arrepender. Isso é bíblico, né? Você se arrepende. Então, eu acho que e reconhecer o que você de fato é. Olha só, eu acho que de fato a imagem do muro é que é uma imagem errada, totalmente equivocada. Mas que houve um tempo em que era significativamente diferente, eu ainda pastoreei nesse tempo. Eu tenho memórias e a minha vida ministerial sempre foi extremamente aberta para todo mundo me dizer o que quisesse. Diferentemente do que se fazia com os pastores, que eram os últimos a saberem. Eu comecei muito novinho e comecei com um histórico extremamente mundano e sempre pregando a misericórdia e a graça de Deus para as pessoas, de modo que elas sempre tiveram coragem total de me falar as coisas. E naquele período, você via e ouvia coisas que combinavam com a qualificação apresentada na pesquisa, mas não com a quantificação apresentada na pesquisa. O que de fato houve foi uma subversão de conteúdo do Evangelho. Então não é uma questão de muro nem de mistura. Foi de subversão do conteúdo. O Evangelho foi ficando rarefeito, foi desaparecendo, e de 30 anos para cá houve um boom que se acelerou nos últimos 20. Eu vi com os meus olhos esse negócio indo. Chegou uma determinada hora que ficou para além de toda e qualquer compreensão, porque o caráter do Evangelho foi absolutamente deformado quando chegaram essas teologias da mágica. Dos homens. Que não chamavam, você ver, há quanto tempo que você não ouve na televisão ou no rádio uma pregação sobre o significado da cruz de Cristo, sobre arrependimento, sobre metanoia, sobre dar fruto digno de arrependimento, sobre o que o Evangelho produz no caráter, na vida, na atitude, no comportamento. Exato. Você foi vendo gradativamente a troca da ênfase no meio pentecostal pelo poder em detrimento do significado do fruto, do amor. O carisma em troca do o carisma caráter. contra o caráter. Então eu peguei na década de 70 e 80 uma quantidade absurda de vezes que no meio evangélico, quanto mais carisma, menos caráter. Então você, infelizmente, eu vi esse negócio acontecer e não foi uma questão de muro, foi de perversão da mensagem, com alguns agentes humanos extremamente explícitos no nosso país, como os grandes balaões, os grandes pervertedores dessa mensagem, e algumas doutrinas e ensinos como grandes catapultadores dessa subversão. Essa próxima pergunta coloca bem isso. Na próxima, que é a 3, nós fazemos a seguinte pergunta, ou a mesma pergunta, e aí eu fiz um corte, por isso precisei de uma amostra maior, separando batistas, neopentecostais, reformados e pentecostais, em relação à traição. E vocês vão ver aí que os neopentecostais, eles traem muitíssimamente mais do que os demais. Né? Agora, é preciso, sim, tem o Balaão envolvido na história, mas é preciso ser, como pesquisador, colocar uma questão mais aqui. isento um pouco. Uma questão aqui que é importante. Sociológica também. Vamos imaginar que a igreja é um grande estação de tratamento de esgoto. Ninguém aqui vai duvidar que, embora não seja o principal reservatório, o dos neopentecostais,
tem sido o que mais cresceu. Por consequência, tem mais de conexões com a água, vamos dizer a palavra que eles gostam, com a água do mundo, vai? Né? E pelo simples fato disso acontecer, né, de estar crescendo e estar recebendo mais gente, se você tirar uma amostra, que é o papel da pesquisa, do tanque neopentecostal, você vai encontrar uma água mais suja, né, do que a água que está, por exemplo, no tanque que está mais escondido lá para dentro, que é o tanque presbiteriano. Posso fazer uma ressalva? Sim. A ressalva é a seguinte, é que isso, a meu ver, retrata uma outra coisa. Retrata o sincretismo neopentecostal. Não, sem dúvida. Retrata É a a principal falta razão. de conteúdo da pregação neopentecostal. É a principal E razão. retrata o fato de que esse é um crescimento constantiniano. É um crescimento de absorção dos panteões desses indivíduos, de modo que eles apenas trocam o que seria os deuses de antes pelos poderes de agora. É apenas um troque de poderes, mas há não de dúvida. conteúdos. A questão do conteúdo é a principal. E a gente vai ver, quer dizer, eu sou obrigado a fazer essa ressalva. Se não faço, chega um colega e vai dizer, peraí, não. Se eles têm mais interação, estão recebendo mais gente, e se as igrejas deles são mais novas, significa que essa água que entrou ali, ela também ficou menos tempo em decantação, sujeita aos tratamentos de limpeza que seriam as doutrinas. Mas não é, Mas não é isso que acontece. Não é isso. E A quando você pega essa experiência- pesquisa e vê que as pessoas que responderam aos casados são maduros, Aham. ou seja, não E é o os tempo que jovens- ficou na doutrina. Você veja que o jovem que ouviu a palavra e que ainda não teve tempo de se expor ao neopentecostalismo, ele vai ser mais parecidamente sincero com o Evangelho Isso. do que depois de 8, 10 anos de exposição, onde ele Perfeitamente. mergulha no cinismo A pesquisa vai de mostrar como o isso canal é. mais na frente. Exatamente. De como o canal Essa ressalva, mas essa ressalva ela é derrubada antes mesmo da derrubada teológica, que está perfeita. Aham. Ela é derrubada pelo simples fato de que a maturidade do respondente, né, Aham. ela é um grupo mais velho, porque por ser casado, está dizendo, peraí, como é que alguém de 8 anos vai alegar que porque ficou pouco tempo no tanque, portanto não teve tempo de essa água ser limpa? Não, isso não acontece. O sinal é que o tratamento que está sendo feito nessa água não é para limpar. É. Ao invés de colocar em cloro nessa água, deixar ela decantar, você está colocando veneno nessa água. O negócio é só encher o tanque. meu irmão. Superficial. Ou encher Encher. Os tanques em geral, né? O que assusta e a É gente... quantidade, né? Quantidade, quantidade. Na verdade, não quantidade. assusta, mas comprova o que a gente já vem discutindo. Aham. É que a gente encontra quase que o mesmo percentual entre os pentecostais que trabalham com aquelas mordaças todas doutrinárias de usos e costumes, né? E os batistas não estão muito atrás, Não estão não. também. Na verdade é o seguinte, o que está mostrando aqui é que independente do grupo, a água está suja. É, cara. para todo lado. A igreja está suja. Para todo lado que você se vira, Não o sei a negócio tá sentido, ó, ruim. os batistas estão ganhando os Tão- pentecostais. Então, uma boa Aqui disputa na ali, né? pesquisa, São. tá cabeça com cabeça o verdinho batista um Mesmo, pouquinho mas na porque frente. isso também tem a ver com o fato de que hoje em dia todo mundo é batista, né? Tem a Batista do Rosário, a Batista Tem. de Nossa Senhora das Tem, Preces, tem. tem Tem Batista renovado. não é verdade? A Batista dos últimos dias, né? É Batista peronomútil. Então, eu falo isso porque... Batista paraguaia, né? E Lá o- em Batista Paraguai está Jonas. incluído. Batista e você paraguaia. quer ver aqui um mito? Batista Lagoinha. Historicamente falando, os grandes liberais do mundo chamado evangélico eram os reformados. É reformado é que fuma, reformado é que bebe, reformado é que dança, reformado é não sei o quê. Quando eu me converti, ninguém entendia por que eu tinha aceitado ser ordenado ministro presbiteriano, já que eu tinha uma fé tão ardente e tanta coisa. O pessoal dizia, mas você foi aceitar ser ordenado ministro sorveteriano? Era como se chamava naquele tempo. Para eu começar, eu nunca fiz força para isso, eles é que me levaram assim porque quiseram. Mas quando eu comecei a pregar nos grandes ajuntamentos pentecostais, o grande problema era a minha barba. Era a minha barba. Eles diziam, mas meu Deus, você é um homem tão ungido. Como é que você usa essa barba? Tira essa barba que Deus vai te ungir e te usar muito mais. Porque os reformados não eram dados a usos e costumes. Você podia ver um pastor reformado
tomando uma cervejinha no fim de semana. Num casamento ele aceitava 1 ou 2 dosezinhas de um uísque. Ele dançava com a mulher dele durante a recepção do casamento. Então eram todos os mundanos. Agora, eu logo fui percebendo o seguinte: há 30 anos atrás eu me lembro de ter dito ao meu pai: pai, sabe a conclusão que eu vou chegando? É de que as famílias desses reformados acusados pelos demais de que são os indivíduos liberais são famílias infinitamente mais funcionais, saudáveis, usando a linguagem evangélica que eu abomino. Os filhos deles se desviam menos, as filhas deles dão menos, é um pessoal menos compulsivo, sexualmente falando, do que essas meninas do olhar do peixe morto, das igrejas pentecostais que eu ando, com aquele cabelão enorme, mas que só faltou comer você por debaixo do véu. Que chega, você sente a energia brotando de todos os lados e de todos os ambientes, e aquela coisa, aquela tietagem mórbida, que quase que te devorava, né? Na mágoa, irmão. Né? Eu não mereço, você sabe, eu tenho que fazer sacrifício aqui para então, essa pesquisa, com muitos anos depois, revela, de certa forma, aquilo que eu passei a minha vida inteira identificando, com uma ressalva. Provavelmente, há 30 anos atrás, os reformados estivessem aqui num nível bem inferior de quantificação de progressão. Também, né? E os batistas, que naquele tempo só tinham os da Convenção Batista Brasileira e a segunda, e também os batistas renovados, ainda não tinha havido essa proliferação, essa hidra de batistas, que a gente pode dizer: Batista é o meu nome porque nós somos muitos. Batistas Alagoinhas. Então eles também se qualificariam. A promiscuidade melhor. Se qualificariam melhor na pesquisa. Agora estão... Mas e aí, vamos lá. Na 4 a gente vê o engajamento em relação extraconjugal, né? Eu não tenho como te dizer se isso é uma relação normal em relação à população genérica, porque não existe dado para isso. O Ministério da Saúde só procurou pesquisar se as pessoas tiveram um relacionamento extraconjugal pontual, porque o interesse da pesquisa do Ministério da Saúde era combate às doenças sexualmente transmissíveis, não era o objetivo deles. Eu considerei relativamente normal, até diria aqui que sensibilidade minha, que deve estar abaixo da população, então aqui está tudo ok. Ou seja, a pulada é só uma pulada, não é uma coisa assim... Pula cerca de vez em quando. Pula cerca de vez em quando. Tá. E a próxima que a gente vê, agora começa um negócio meio punk aqui. Já, né? Já vai entrar na punk. Hábitos sexuais. A broca vai começar a chegar no lodo agora. Estamos chegando lá na lama. Agora vamos enfiar a broca. Vamos chegar lá no... Vocês estão só cavando, né? Vamos começar Só estamos abrindo buraco. O negócio, começando a cavar. A desgraça vai começar a sair agora. Os hábitos sexuais. Os evangélicos, 43% dos evangélicos transam pelo menos 3 vezes por semana. Isso aí, segundo a doutora Abdul, numa pesquisa feita pelo Hospital das Clínicas, é a média dos brasileiros. Só que os evangélicos estão um pouquinho acima da média dos brasileiros. Os evangélicos estão tendo uma moçada tá bem. Vida sexual, tá tranquilo. Performance sexual boa. Tá tranquilo, o pessoal tá... Se somar com os que fazem uma vez, dá quase 70%. Não exatamente. 70% aí, faz pelo menos uma vez. Segundas, quartas e sexta, a moçada comparece. Levando-se em consideração. Domingo, pelo menos. Não tem que saber se a mulher goza. Não vai ter aqui. Eu vi aqui que tem homem, 60 e pouco % que nem ejacula, cara. Como é que pode isso? Pode. Quer dizer, Mas se a gente pensar o cara vai no VaptVupt, 60 e tantos % dizem que não ejaculam, e uma quantidade enorme de mulheres não gozam. Então a gente está falando aqui, por enquanto, de penetração. Isso. Nós estamos falando que 43%,33% Fazem coito.
coitam, eles coitam. 3 vezes por semana. Eles se interpenetram. Pronto, vamos lá. Agora, é um sexo... dado significativo, Danilo, só reforçando, se juntar com os que fazem uma vez por semana, quase 70%, levando-se em consideração que são casais na média de 7 anos de casados e na média de 35 anos de idade, mais 7 anos, é um dado interessante, né? Segundo o Rubinho, quando a gente vê lá que existe está havendo uma liberalidade para usos de implementos e outras coisas na transa. Material acessório. Material acessório. Como é que você não citou aquela O cara não gosta porque o vibrador faltou pilha. Eu usei o vibrador. Faltou pilha e acabou o tesão. Nesse dia eu meti o vibrador dela. Computei como sexo, mas foi o vibrador. Era o vibrador, foi meu extensor amigo. Não computou ponto pra mim, né? Foi o vibrador. Foi o vibrador. Por tabela. O 6 mostra o seguinte, que os casais que estão acima de 34 anos estão transando acima de uma vez por semana. 71% deles. Sei. E isso aí está acima da média da população em geral. Ou seja, tá bom o negócio. Tá. Não dá para reclamar. Agora, o cara, se ele está ali num ambiente que diz assim, não pula a cerca que é pecado, ele tem que dizer, ou eu ou o meu vibrador, vamos ter que comparecer, né, meu Já irmão? que eu não jogo, não danço, não bebo, pelo menos Pelo transo. amor de Deus, eu transo. Alguma coisa pra me divertir eu tenho que E se fazer. eu não transar, eu pelo menos, já que gastei dinheiro no vibrador, deixa eu usar o bicho. O próximo é muito relevante. Tem que ficar olhando aquele destaque todo momento, né? O destaque. Atenção total e completa ao bicho. Em masturbação. Né? Falando em masturbação, que é o próximo no 7. Casados, minha Pois gente. estamos falando de casados. Não é a garotada que sai na mão, não. São Isso me preocupou. 32% se masturbam regularmente sendo casados. Peca à vontade, mas saem na mão. E sozinhos. 32% são regulares e sozinhos. Usuários da masturbação solitária. Mulher na cama e o cara saindo na mão no banheiro. Não, esse é exatamente. Exatamente. Aí. Que 22% não tem nem aquele joguinho sensual. Que é o primeiro dos 22%, que é um na frente do outro. Né? Então, com a ajuda do outro. Você faz em você que eu faço em mim, a gente se assiste. Isso. E porque tem maluco que diz o seguinte, eu não ando com tesão em transar, mas eu adoro ver você se masturbar. E esse dado ele vai se tornar mais significativo quando a gente for ver mais na frente as questões da pornografia. Que estão realmente então a gente vai linkar com isso aqui e vai dar um panorama mais interessante. E aí justamente o próximo gráfico, são as atividades habituais. 32% dos lares de evangélicos casados, a pornografia na internet está dominando. Sei. Um terço dos lares dos evangélicos casados a pornografia. E quando a gente for dos jovens, a gente vai ver que isso chega a quando a gente junta com os jovens, 55,5% dos lares cristãos evangélicos hoje vivem com pornografia da internet dentro de casa. Ou está no quarto da meninada, ou está no quarto do casal. Papai e mamãe. Do papai e da mamãe. Isso é realmente... Aí, nesse momento, eu até liguei para o pessoal da XXX Church, que faz um trabalho bacana contra a masturbação, tanto no Brasil, nos Estados Unidos e tal. Conversei com eles. Porque sinceramente, eu não tinha noção, eu não valorizava tanto esse ministério. Eu não achava que o número era tão grande assim, né? E tanto mais em relação com um cara casado. O cara casado precisa de pornografia para quê? Mas olha, rapaz, se eu abrir o telefone aqui agora, o chat aqui, só dá isso, né, Braulio? Só dá isso. Sou casado, me masturbo. Eu sou casada, me masturbo. O nosso dia a dia só dá isso. Ou seja, o cara não trai a mulher, mas trai virtualmente. É o que a gente mais encontra. Mais encontra no meu site. Mais do que o seu site é o que mais tem meu lá. Site, eu tenho um amigo nos Estados Unidos que quando eu já estava com 4 anos de site, ele me escreveu e falou: Caio, esse site é cristão ou esse site é um site erótico cristão? Eu digo, meu irmão, é um site da palavra. Ler artigos e reflexões é o que eu penso o dia inteiro. Cartas é o que vem da cabeça da moçada. Eles só estão com isso na cabeça. 80%, acho que chega. Pelo amor de Deus. Por isso, eu acho que essas pessoas estão se propondo a viver
segundo a direção bíblica, e definitivamente o evangelho não está entranhado a ponto de nada disso proteger contra a sensualidade, ela tem que buscar algum lugar. Não, ao contrário, é justamente porque o que se tem estimula a sensualidade, que é não pegues isso, não toques aquilo, não proves aquilo outro, tudo é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. É uma questão psicológica. De Freud a Jung você não encontra diferenciação, você introjeta esse elemento e ele vira uma pulsão. E se torna compulsivo, vira tara. Revela uma psique adoecida e infantilizada. Infantilizada ao extremo. Nada mais justo que um cidadão que esteja vivendo isso e queira viver segundo a vontade do Senhor, que busque ajuda para isso. Você imagina um cara casado de 35, 40 anos se masturbando dentro do banheiro ou escondido na frente do computador, que você, imaginando essa cena, você vai ver o quanto ela bizarra se torna. E a mulherzinha dele tá lá, gostosinha, deitadinha, cheirosinha, e o bicho saindo na mão. A mulherzinha tá lá mais ou menos, porque se você for ver a traição, ou quem sabe ela tá no computador ao lado. Exatamente. Lembra que tem ou com acessório, ou no shopping. Lembra que tem a hora extra aí. Então o cruzamento é no máximo de conexões. Mas o fato é que os dois estão no mesmo ambiente e não se usufruem. É verdade. Esse é o fato simples e trágico. Do adoecimento neurotizado da relação. Oi? E como a gente vai ver adiante também na pesquisa, também não se comunica. Esse slide vai ser fantástico. Aí tem aqui, frequento motéis. Isso aqui é com a esposa ou sem a esposa? Não, em geral. Em geral. Se for com a esposa, tá tudo legal. Sem a esposa, que é interessante. O que eu achei pequeno... Isso é um tabu para a igreja, né? Não, mas aqui não. Aqui eu estimulo... Os demônios estão no motel. Estimulo os casados a irem ao motel com as suas esposinhas e gozarem à vontade, sem medo nenhum. Usufruir a largos mas os que forem da batalha espiritual vão ficar preocupados com os demônios que estão nas camas. Faz uma sepsia espiritual eles vão ao motel, meu amigo. O grande perigo está na cama deles hoje em dia, viu? É verdade. Já tá... Faço sexo virtual pela internet. Esse percentual eu achei baixo. 15%. Porque no passado, esse percentual era bem mais alto. Eu não sei a explicação da queda disso, porque isso já virou mania. Isso passou a fazer presencial. Eu me lembro muito das cartas no site que havia muito sexo virtual, sexo em sala de chat, sacanagem nessas coisas. E isso, curiosamente, chegou ao Brasil semana passada um site especializado em casados, onde você casado, a senhora casada vai lá e se inscreve para conseguir outro parceiro casado ou casada para trair. É um swing, mas não é um swing porque você não está com o seu marido, quer dizer. Então, o que você falou, já estão substituindo isso aqui por um negócio mais punk. Não, eu acho que essa perda aqui é porque chegou uma droga mais poderosa. Tem que incluir o Second Life. O Second Life. O Second Life gera um negócio diferentão aqui na história. Pornografia na televisão, DVD ou cinema, 12%. Frequento chats de sexo, 3,8%. Pornografia em revista perdeu o império. Playboy, Hustler, por exemplo, a internet. Porque o cara vê a imagem na internet e não vai ver mais o negócio parado na revista. Pelo amor de Deus, na internet ele ainda vê um YouTubinho do negócio, né? Manter relações sexuais com prostitutas perdeu bastante porque a internet oferece os encontros casuais e virtuais livres. É o porno delivery agora, em casa. Pratico swing ou troca de casais, quase 1%. Faço sexo virtual pelo telefone, também deu uma queda significativa. E frequento prostíbulo, que virou coisa da Idade da Pedra. Que ninguém vai. Agora você imagina num clube de swing, o casal lá não sei o quê, e outro diz, eu sou evangélico. Aí outro Pai do Senhor, irmã. Aleluia. Você quer entrar na bacia? Tu quer tomar posse? Quer tomar posse da bênção? A mulher lá do cara. Toma posse da mulher. Você quer com pouca água ou com muita água? A gente entra na bacia ou pula na piscina? E aí vem prática sexual habitual. Habitual, pois é. Aqui é outro punk. Aqui é um dado interessante, curioso. Porque, segundo Edir Macedo, não se pode fazer sexo anal. Nem oral.
Nem oral. Oral. Ele Nem não oral. faz sexo oral, Não, Não, não. ele não leu Cantares ainda lá no Pois é. texto hebraico, Os que sabores, diz né? a tua vagina é o cálice, tá lá que o tradutor não teve coragem de Escreveu, traduzir, o escriba escreveu ficou com medo. umbigo, botou umbigo, mas é a genitália. Mas vamos deixar o Macedo para lá. Sexo vaginal, 99,2%. Quer dizer, ainda tem 8% de um pessoal que transa sem usar vagina, né? Porque já tá usando as outras paradas aí. Tem gente que abandonou. Umbigo, orelha, qualquer Eu coisa. acho que não. Eu acho que estão no opcional aí. 0,8%. Sexo oral, 81% fazem. O que é levando-se em consideração as populações estudadas, Que é crente. é uma quebra de tabu grande aqui. Muito né? grande. Se aqui fosse a população geral, dava 100%. Ainda tinha gente que Não, de era Nova só Iguaçu pra dizer eu missionary também. position. É. E tinha que ter aquele furo na roupa, para o cara nem ver, né? Então foi um avanço aqui. O pessoal está aprendendo o gosto do Andaram sexo fazendo no outro outro, buraco né? nesse lençol, viu? Ambrosia e o mel que escorre da rocha. Masturbação do parceiro, 60%. Melhorou também, que era pecado. É pecado. É. Uso de acessórios estimulantes, está em Olha aí. quase 30%. Isso aqui, a meu ver, é doentio, degradante, esses acessórios. Eu sou um cara extremamente liberal em tudo que diga respeito à troca de corpos, consensual, na alegria que a gente encontra em Cantares, que a gente encontra na Bíblia. Agora, começou a enfiar plástico, pau, objeto no outro indivíduo, começa a erotização idolátrica, inicia-se o caminho psicológico da perversão. Perfeitamente. Aí inclui também, entre o uso de acessórios estimulantes, a gente deu exemplos, né? Inclui a pílulazinha azul, né? É, É. Em que com ela qualquer crente. é. Qualquer crente... Qualquer crente Sobe. batista. Qualquer crente é um carvalhal. Sexo Agora- anal subiu para 21,4%. Esse é um dado Esse é um considerado, dado né? Porque esse aqui é um tabu grande. Já foi, né? E Porque agora sabe o que é caiu o meu totalmente. dado? É uma coisa interessante. O meu dado, desde que eu sou pastor, garoto na fé, é que na minha igreja, pelo menos em Manaus, quase todas as mulheres tinham... Todos os homens queriam sexo anal e as mulheres tinham medo. E os homens queriam e não faziam com medo de Romanos. Pensando que Romanos 1 dizia Tava respeito a respeito estar a isso. comendo a bunda da mulher dele. E a mulher, porque tinham ensinado para ela que ia ser uma abominação ao Senhor. Ele doido para pegar e ela doida para dar e ficava aquela agonia desesperadora. Então iam perguntar ao pastor, Isso é uma miséria. eu dou ou eu não dou? Isso é uma miséria. Assim. O povo do pastor se lasca. Aí eu chamava os dois. E aconselhava os dois. Eu digo, escuta, você quer muito? Eu quero. E você? Eu adoraria, pastor. E como é que fica Romanos? Eu explicava o que era, Digo, agora põe uma camisinha que é para você não sair daí com uma infecção, com uma prostatite. Porque o que dá de prostatite do cara que quer fazer um sexo anal como se fosse uma introdução vaginal e começa a fazer isso. Segunda coisa, isso é algo para ser uma guloseima eventual. Se isso começar a substituir a relação comum e vaginal, vai cair no âmbito adoecedor. E em terceiro lugar, não só adoecedor, Vai gerar um problema mas vai de gerar um saúde. problema hemorraidal, no Exatamente. mínimo, na tua mulher. Vai, com certeza. Então, com todas essas ressalvas e cuidados e havendo bom senso, é consensualidade de vocês, Que mais homem na e frente mulher a gente adultos. vai ter um gráfico falando sobre Pergunta isso aí. Aham, Ah. certo. E que Sobre consensualidade. Aí tem uso de material pornográfico durante a prática. O pessoal que fica vendo na internet, lendo filmezinho pra revista, poder para ver estimular, se fica com tesão. É. Aí fecha os olhos, ai meu Deus, como é o nome? Juliana Paz. É. Pessoal que toma. O cara fica viajando. E a pobre da mulher lá. E né? ela, a mulher também pensando, ai meu Brad Pitt.
Sexo em locais públicos. dos outros. Pessoal, toma Dragengov. 2,6% é o pessoal que dá uma transadinha atrás de uma árvore, isso. uma rapidinha no estacionamento. Carro. Elevador não dá mais escritório, porque tem câmera, estragou A não ser parada. que o cara seja adepto do fetiche de alguém Tem olhando, gente que né? acha justamente em que a gente perguntou se fez sexo antes do casamento. Sei. 56% disseram que sim. Aham. Isso aqui para a população em geral, isso aqui, aí é uma coisa que você pode dizer, estou dentro da igreja, de certa maneira. Isso aqui para a população em geral, isso aqui é coisa de ET. Se você perguntar para um casal que não é evangélico, que não é cristão, que não é nada, e perguntar se ele transou com a esposa dele antes do casamento, 99,9% Ele vai dizer, pô, que sim. tá pensando que brincando? eu sou idiota, meu irmão? Pois é. Agora Que você eu vou veja pegar o uma nível, mercadoria sem experimentar. vê o provar? nível de hipocrisia É. da igreja, porque mais de 50% fez. Agora escreve qualquer coisa sobre isso num Que eles vão blog ou te no descer site, o você vai ver, cacete, você na turma não vai descer a marreta. Tu escreveu, ele levou Eu tanta levei pancada. tanta pancada que É. quase me acabo depois de escrever Aliás, sobre quem levou isso. pancada fui eu que fiquei lá vendo aqueles comentários. É. Morre, diabo. É, mas chamaram em de tudo. 2001, no meu site, quando eu comecei a escrever sobre isso, era só o que eu apanhava. Pra Eu todo escrevi lado. um texto Dizia do que eu tinha me Genizar, desviado da fé. que era sexo entre jovens, coando o mosquito e engolindo o tiranossauro. É. Quer dizer que o cara dá e quem se desvia é você. É. Ele faz, mas Ele ele deu, quer você que desviou. você seja o santo que dê cara a esse ente coletivo, dizendo que esse ente coletivo não pratica o que pratica, não faz o que faz. E você é a boa e santa cara que faz essa afirmação. E esse ente é por ele. projeção do inconsciente Claro, coletivo, porque ele não existe, né? claro, Ele é metafísico, claro, ele não é Eu concreto. tenho ele até não- uma história longa para contar sobre isso, mas o tempo não dá. Bom, pelo menos 56% não fizeram. Depois a gente faz essa mesma pergunta por grupo denominacional. E novamente você vai ver que os neopentecostais estão tomando posse da bênção antes da hora. É, Porque né? 76% 77, deles, 76, 96. 77% disseram que sim, Aham. transaram com a esposa antes de casar. Claro, tem que fazer essa Mas aí nesse confissão corte, positiva mesmo. lá, nesse né? corte aí todo mundo lanchou antes da hora. né? Todo mundo, Olha é. aí, não tem, não tem Só bom nem ruim. Quem foi Agora, que uma pegou coisa menos interessante. aqui, hein? Quem pegou menos? Interessante, os neopentecostais, Neopentecostais, quando não pegam, são os que pegam menos, né? Justamente pegaram porque são mais. os que pegam mais. Não, pegaram mais, 80% deles É a pegaram. sobra, né? 23%. 23% é que não pegaram. Os mais equilibrados aqui são os tradicionais. É. Os pentecostais também. É, estão que ali. estão numa variação parecida. Agora, uma coisa interessante, que é uma conclusão que a gente vai chegar a mais adiante, de que os jovens é que estão se parecendo mais com o discurso do que os mais velhos. Uhum. Quando você faz essa mesma pergunta e relaciona com o tempo de matrimônio, Sei. transou ou não transou, você vai ver aqui que os casais acima de 10 anos, 58% transaram. Certo. Antes. Já os casais mais novos, que tem 5%, que tem 5 anos de relacionamento, não transaram. Ou seja, o índice é menor. Então, se você for procurar santidade, você vai encontrar entre os mais jovens. Ou Novamente, seja, é uma projeção aí futura de que a consciência dos jovens está sendo melhor alimentada do que essa Do que a moçada dos pais aqui, deles, né? Ou dos mais velhos. E o depois você pergunta o segundo tempo de 13º. convertido. Quem tem mais Praticou. tempo de evangélico, Aham. né, tende a ser mais comedido nesse aspecto. Os que têm menos tempo de evangélico estão transando mais antes do Até casamento. por uma questão simples. Quem tem mais tempo de evangelho pegou Pegou mais uma de um doutrina tempo em que o mais- evangelho sim. tinha mais evangelho do que hoje o que se chama evangelho carrega de evangelho. E aí vem pro 14º, Agora é o punk. é o pancão. É o punkão. Olha esse aí que Relação sexual, homossexual na vida. Pois é, essa é a estatística. O Ministério da Saúde fez uma pesquisa, é aquela que a gente já citou, e determina o seguinte, que 10% dos homens brasileiros tiveram pelo menos uma relação sexual homossexual na vida. Pelo menos uma. Incluindo aquela de 15 anos para baixo, uma meia com primo. Isso. Um Pelo negócio menos desse. essa. É, pelo menos uma dessa. Isso. Pelo menos uma dessa. Para ver quem é que ficava com a bola. É, aquelas coisas. E geralmente.
Exatamente. Tá. E 5,2% das mulheres tiveram uma relação sexual do velcro aí, pelo menos do Do velcro. Ai, ai, ai. 5,2% das mulheres tiveram uma relação. Isso segundo o Ministério da Saúde. Segundo o Ministério da Saúde. Agora vamos aqui segundo o BPEC. Uhum. Com os casais evangélicos, a gente percebe que 11,9% dos homens casados, Quase 12. quase 12, Fizeram uma meinha, pelo fizeram alguma meinha. Discutiram a bola aí. Tá Fizeram dentro tirar do, uma tá bola. dentro do, Meinha. uma meinha, né? tá dentro, tem que ver esse tamanho dessa meia. Só estão dando mais do que o dízimo. E 3,7% das mulheres. As mulheres estão abaixo. Eu né, achei esse percentual muito baixo Das Das mulheres? das mulheres mulheres, aí. porque Isso é fantasia, cara. pelo menos na experiência de gabinete, É, você não, vê que é. o lesbianismo É ele muito cresce maior. a Maior passos do que- E assustadores. especialmente de 10 anos para cá, Com a liberação da quase mulherada. toda menina, eu digo aqui para eles, entre 18 anos de idade e 30 anos de idade, quando estão sem alguém para ficar, elas ficam uma com a outra. Isso. 70% Olha aí. delas ficam uma com a outra. A mesma percepção que eu tenho, a mesma percepção. Eu acho que É, esse aqui tá- estatística não é só tendência, mas é volume, né? É. Nós estamos falando de estoque, né? E não de tendência. Agora, quando a gente vai para a população em geral, ou seja, incluindo todos os homens pesquisados, os 11 mil e tanto, Isso aí, incluindo ainda casados, é o número solteiros e 14 jovens. ou já é o 15? ainda estamos ainda na mesma No 14. Na mesma pesquisa, no 14. Mesmo 14. Tá. Homens todos. Os homens todos, ou seja, não só os casados, a gente vê que estamos dentro da média nacional, dentro da Sim. média genérica, que é 9,9%. E as mulheres estão com 4%. Também ali dentro da média, da média. Ou seja, média nacional. tem tanta gente dentro da igreja quanto fora da igreja vivendo exatamente Exatamente a mesma coisa, é a mesma coisa, não faz diferença em nenhuma. relação à homossexualidade. É exatamente a mesma coisa. Atualmente mantém uma relação homossexual, só 1,7% mantém. Isso já é o número 15. Esse dado diz duas coisas. Está falando das pessoas que tiveram uma relação homossexual, que não foi aquela uma única na vida, mas provavelmente são aquelas que tiveram em continuidade e que, pior, continuam tendo essa relação. Sobre casados. Nós estamos Casados. falando que 1,7% Quase dos 2%, casados mantém uma 2% relação dos casados, sexual hoje. Dão uns pulinhos de lado, como diria meu pai. E agora vem uma que eu fui ao teto, conferi os números 5 vezes, pedi ajuda aos universitários, o nosso amigo Charlito nem tanto, é que 5,4% dos casados, homens e mulheres evangélicos, aceitariam a bissexualidade do seu parceiro. Bom, ele pode dar para quem ele quiser, desde que 3 vezes por Por semana, semana ele ele continua compareça comparecendo e aqui. pagando Às dinheiro. sextas, ele esteja por aqui, né? Ou ela, né? Incrível. Ou ela. A questão 17 é quase uma provocação, né? Até porque essa bissexualidade, no conceito moral evangélico, ofende menos. Ofende menos, o tabu é esse. Porque o homem, por exemplo, diz assim, não, a minha mulher beijou a boca da fulana, deu uns beijinhos no peito da cicrana, não sei o que e tal, não pode dar para o Ronaldão, nem para o presbítero. Mas para fulana, para ele até dar aquela excitada, quem sabe ela se anime e um dia fulana deita aqui também. A maluquice, meu amigo, faz viagens diversas. Era legal a gente ver em relação a homem e mulher. Isso vai estar adiante aí. O próximo gráfico diz que 2% dos homens, 2% dos homens evangélicos já tiveram um caso com um travesti. 2% dos homens casados. Casados. Ou seja, não é a meinha, mas não. Não, é o esse jogo aqui- de botão, pois não é o galalete trocado, não. Ele Não tem é- tesão no traveco. Velho. É gente que já nem joga bola mais, né? Não tá disputando. Agora não tem nada a ver com a tá- pesquisa, né? Eu já assisti travesti falando, dizendo que essa história de que você acha que vai lá, que o cara tá indo transar com travesti pra pegar o travesti, A maioria está querendo ser pegado É o travesti. Vamos fazer a pesquisa Tem aí. assim aquela, Travesti é que é o pegador. tem Travesti aquela é pegador. perversão de dizer como eu queria que a minha mulher tivesse um pauzão. é por aí. Desculpe a expressão, mas o nosso povo aqui está acostumado a isso.
Então, tudo isso dentro da média nacional. O importante é dizer o seguinte, é que não há nenhuma anomalia nesse ponto encontrado na pesquisa. Nós não encontramos nem mais nem menos. Se você parar para pensar, sim, o número de pessoas que transaram antes do casamento entre os evangélicos é muito menor do que os de fora. Ponto para os evangélicos, digamos assim. Mas o resto está igualzinho. Exceto a traição, que está um pouquinho acima. Agora a gente entra em uma questão que é diferente, já não são mais vivências, são atitudes e percepções. Ou seja, como é que o evangélico vê certas questões relacionadas ao sexo. Então eles respondiam, né, para quem não conhece, é uma escala Likert que vai: discordo totalmente com o que você está me dizendo, a concordo totalmente com o que você está falando. Eu faço uma afirmativa, para isso a gente fez o pré-teste até encontrar a afirmativa que as pessoas entendessem mais. Eu faço uma afirmativa e você diz assim, marca de 1 a 5, entre eu discordo, não, isso aqui é um absurdo, ou eu concordo totalmente com o que você está me dizendo. Né? E aí a gente faz esses gráficos que são o resultado. O meio é tanto não sei, como pode ser, como depende, né? E os gráficos azuis estão mostrando a concordância das pessoas total, né? ou parcial com aquilo que está sendo dito. Primeira pergunta: uma boa vida sexual é base de um casamento sólido? Eu confesso a você que me surpreendi com o fato de 55% dos evangélicos dizerem isso. Confesso que me surpreendi. Até porque a gente vê a família é um projeto de Deus, o casamento é um projeto de Deus, e o evangélico chegar numa pesquisa dessa, assim, do nada, e dizer, não, o sexo é a base do meu casamento, é uma coisa que eu esperava não ouvir. Era um momento que o evangélico, se quisesse ser hipócrita, podia ser. Mas aqui o que concorda totalmente são 34%. E concordo totalmente, é a faixa azul, ou seja, a afirmativa está 60%. Estou aceitando. 60%. Certo. A discordância com a afirmativa é muito baixinha. Ou seja, 10% a esmagadora maioria ou é neutra em relação à afirmação, ou concorda com ela, totalmente ou em grande parte. Quer dizer, é positiva a positiva. tendência. Numa análise assim fria, estatística disso aqui, eu diria o seguinte: se o tanque está cheio aqui, quase é muito difícil ficar mais cheio do que já está. É uma concordância forte. Né? Então a mim estranhou, né? Eu não acho que o sexo seja a base de um casamento sólido. O cara diz, sexo não é tudo, mas é 100%, né? Ou seja, mas na frente esse dado vai ser cruzado com o outro que dá uma aliviada. Dá uma aliviada nisso aqui. Dá uma aliviada nisso aqui. Público-alvo, casados. Novamente, público-alvo, casados, eu pergunto o comportamento da igreja evangélica em relação ao sexo é muito hipócrita. Então você vê que 26% concordam totalmente, 19% concordam, ou seja, a maioria das pessoas né, concordam de que sim, é uma grande hipocrisia. Eu fiz a mesma pergunta para os que sentem isso mais na pele, porque afinal de contas são os que não estariam transando, que são os solteiros. Esses, então, 54% deles dizem sim, isso é hipocrisia desgraçada, porque são os que estão ali. Esses miseráveis estão botando para lascar em nós. São os que estão na mão, né? Então esses aí... No vale da sombra da morte. Então eles realmente estão ali. Na 20, vem a pergunta que... Eu pedi para alguns pastores comentarem algumas dessas questões aí, né? E essa foi a que deu mais pancada de todas. A 20. A 20. Na cama de um casal vale tudo desde que ambos concordem. Que é aquele tema que a gente tratou ainda agora. Pouco. Né? Pois agora está aqui em números. Está aqui em números. Estamos falando aí que 37,5 mais 18, ou seja, 55% sim. Vale tudo. É Tim Maia. Vale tudo, incluindo... Vale o que tudo. Vale o que vier. Inclusive dançar homem com homem e mulher. E com mulher com mulher. Tim Maia ampliado. Tim Maia ampliado. Tim Maia Plus, né? Tim Maia, com todos os artefatos do Conde Drácula. E o Tim não maia quando ele escuta isso. Não, já está morto.
Então, a pastorada, a soma da 20 com 37, com 38, 55. concorda. Eles concordam. Concordam que Que vale tudo Vale se tudo. houver acordo. Se tiver acordo, tá beleza. Você vê que a pastorada tá Tá complicada, né? tá Porque complicado. deveria valer tudo naquela consensualidade que a gente descreveu há pouco. Perfeito. Ou seja, na prática é o seguinte, se existe alguma orientação bíblica que diga que tal coisa ou tal prática não é bíblica, ou não pode ser feita, ignora-se. O casal é o dogma. O casal que diz. É o dogma. É, o casal é o dogma. Exatamente. Exatamente. No 21A, a gente perguntou para homens evangélicos casados se a traição seria motivo para o fim do casamento. E o que você vê aqui é o efeito Nelson Rodrigues. Perdoe-me por vir Por para me trair. eles. É. Porque você vê que 30%, existe... mais de 30%, quase 31% diz que não. Ah, imagina. Não é motivo, não. E curioso que a gente achava que as mulheres elas eram mais perdoadoras. Quando você vai no Né? 21B... Porque tinha aquela história de que é a natureza do cara, não, ele fez isso, o homem é assim mesmo. Mas quando você vai no 21B, você vê que o percentual da tolerância feminina é menor. É menor. Ou seja, isso é um mito É. que caiu. Ou seja, a mulher evangélica está realmente vindo de facão, se o homem trair, e o homem evangélico, não, deixa. Até porque ele sabe que ele vai acabar tendo que morar com a mãe dele. E as estatísticas mostram que as mulheres se dão infinitamente melhor depois de traídas. Elas ficam um ano deprimidas, arrumam a casa, arrumam os filhos, arrumam o trabalho, bola pra frente. O cara que trai, que não quer mais a mulher, geralmente não consegue se levantar, acaba indo morar no quarto de empregada na casa da mãe dele em estado de depressão. E aí? A 22, a gente pergunta aquilo que todo mundo já sabe em números. Isso aqui é o famoso gráfico, não podia ser melhor. Os crentes costumam ser mais severos na crítica aos erros de ordem sexual dos irmãos e menos severos em relação a outros erros ou falhas de caráter. Aqui já vai para mais de 80%. Mais de 80%. Totalmente. Ou seja, a igreja Concordo, admira a mas vou hipocrisia. continuar descendo a madeira. Madeira. É sim. Mas é meu assunto predileto. Concordo, mas eu vou continuar descendo a lenha. É a hipocrisia do hipocrisia hipócrita. terrível. O 23 a gente perguntou o que você diria, como é que você qualificaria a sua vida sexual. E novamente você vê que 62% acham que ela é satisfatória ou muito satisfatória. Ou seja, na cama o crente está se resolvendo bem. Segundo a pesquisa, está indo bem. Tá indo Frequência bem. boa, vale tudo. Variedade, e tá sortimento. satisfeito. Então o negócio tá bom. 24. Você diria que a performance sexual do seu cônjuge é aí aqui muito insatisfatória. Esse número tá pegando. São pegando. 25% do negócio que tá Acham- Insatisfatória. Mais o que não é nem que sim, nem que não, hein? Mas E o número 3 é meio barro, meio tijolo. isso, barro, meio que tijolo. poderia acrescentar alguma coisa aqui, né? Então vamos mesmo falar aí não talvez muito. em 30% É. de muito ruim o negócio. Quer dizer, Que acham que é Que fraco. faz mais ou menos parte do dado estatístico que eu tenho, pelo menos, de que cerca de 30-35% das mulheres dizem que não gozam. Não tem orgasmos. Raramente tem. Que aí entra naquilo que a gente tem falado aqui do DVD, né, Bruno? Deita, vira e Deita, dorme. vira e dorme. E o satisfatório está entre 26 e 28, que dá esse somatório, que inclui também o amigo vibrador, né? Sim, deve estar incluído deve aí. tá aí. Aquele, Não tem inclusive, que está se competição pra satisfazendo ele, fora né? de casa. Não dá para competir com o vibrador. Ele vibra mais do que qualquer bom vibrador. Ele é um bom vibrão. Ele é um bom vibrante. O segundo... O Bruno quando vem, Sempre um viu? bom vibrão. Tá lá na hora certa. E no lugar certo, né, A segunda brother? coisa interessante, que levamos ou não levamos o pastor para a cama? Ou seja,
Os Eita. casais evangélicos, em relação a Em querer geral, e levam. desejar orientação pastoral em relação ao sexo. E tem uns aqui, além da orientação, querem um certo ensino pedagógico prático, que é um dado da pesquisa que, por exemplo, ali no meu site é bolacha Maria, né? O que tem de gente que verdade. é aqui Pegar o mesmo, pastor. aqui Nas mesmo. a gente O aqui. tempo todo, cara, fui me aconselhar com o meu pastor e dei pra ele. E ele quis me ensinar. Um negócio louco. Louco. São os lobos, né? Agora, uma coisa engraçada, né? Literalmente. Que revela, assim, uma questão outra, né? Que eu estava falando o seguinte, você diria que as mulheres, né, teriam mais interessante em levar o pastor para cá no sentido de buscar aconselhamento pastoral para a questão sexual? Mas não, são os homens Os homens que estão querendo mais. Só que na prática a gente sabe que os homens não estão nesses Não, gabinetes. é. O que revela a incapacidade da igreja de ter um bom ministério masculino. A igreja é muito feminina, é muito abichalhada. Mas talvez aqui tenha um dado que a gente não tem como saber, Bicha. Café tá ali concordando total. Não é? que é uma coisa que a gente não tem como saber, é com que critério esse cara considerou que ele obteve um conselho de um pastor em dias de internet. Onde tem uma quantidade enorme de homens Com também certeza, aconselhando com na certeza, internet. Com certeza. Então talvez por isso esse número tenha crescido, porque Talvez, no talvez. gabinete ele é uma mentira. É No verdade. gabinete ele não Essa é a minha acontece. experiência. No gabinete A cada 10 pastoral, mulheres- homem vai obrigado. A cada 10 mulheres que se aconselha, vem um homem. Isso Nenhum aqui não é eu vou ao No gabinete. gabinete, Isso aqui é o na desejo. No gabinete. Isso no aqui é gabinete. manifestação de desejo, não de realidade. Aqueles, assim, a pergunta é, você gostaria de ter um pastor? Ou você gostaria, a pergunta foi, você gostaria de ter orientação pastoral em relação à sua sexualidade? E os homens dizem mais sim do que as mulheres. É. Desejo. Na prática, as mulheres é que estão É se que aconselhando. procuram. É. Os homens não. Mas esse é- gostaria dos homens, na prática também são as mulheres é que gostariam e procuram. É verdade. Até pela internet. Exatamente. Em todos os sentidos. O homem chega ali quando ele está perdendo a mulher. Ou quando ele foi corneado, numa é situação louco de por desespero, ela e né? não tem, acha que não tem como viver e vai querer nos Aí ele vai a qualquer inspetores canto, ele uma vai a Deus ou ao salvação. diabo, ele vai no pastor e na Não é nem uma macumba. ajuda pra ele tá procurando um jeito de salvar É. o que ele tá Se ele perdendo. É estiver verdade. desesperado, ele busca qualquer coisa. E aqui, mulheres casadas, evangélicas, orientação pastoral pode ser edificante na vida sexual de um casal? Discordo totalmente 8,2% Uhum. e 10,1%. Dá um somatório aí 18%. né? de quase 20%. Quase 20. Gente que diz, deixa o pastor fora dessa, Deixa. né? De qualquer maneira, entre mortos e feridos, a gente pode dizer que a igreja está querendo ter orientação bíblica sobre sua vida sexual. Quer dizer, é uma demanda que a Eu, igreja está sabe, fazendo e que os pastores não estão conseguindo atender. Eu acho até mais do que bíblica, elas estão querendo ter orientação humana. Humana É, também. sim. Humana, sim. proximidade Acho que a humana. questão está Normal, muito mais é. nessa daí. É. Comportamentos e percepções 26. Homens casados evangélicos. Pois é, Frequência. mesma coisa. Hum. As mulheres, os homens afirmam que 68% dos homens têm orgasmo muito frequentemente, Quer dizer, ou 17% ejaculam. frequentemente, ejaculam. Tem Ejaculam. orgasmo. Quer dizer, quase 20% não ejacula. É, quase 20%. Quase não. 20%. É interessante. Percentual altíssimo, levando-se em consideração a fisiologia do homem. É, que é até quase pelo index- atrito, se o cara se agarrar com um poste e Sim. imaginar um negócio ali, ele Meu goza. Deus, você é do Nordeste, né? Se o poste tiver um Tem que ser um buraco, vai. poste. Você é do Nordeste? não. Vem cá, você é do Nordeste? Sou do Nordeste. Então no Nordeste a garotada pega, faz furinho em bananeira. É verdade, Bananeira. isso aí. E isso aprende aí. na bananeira, meu amigo. E todo mundo aprende pra valer. Não, galinha e A cabra corre de cabritinha menino. e a galinha Pode nem ver, dá trauma. foram as cortesãs de quase todo menino nordestino. É ver se tem ovo, né? Quando ele descobre o ovo, tá aí nele. Ainda bem que eu não nasci no Nordeste nessa hora, viu? Fala sério. E mulheres casadas evangélicas, Que é o frequência soldado com que aí. você atinge o seu orgasmo. Aí o pico está em 33 e 24 dá uma soma aí de 50 e alguma coisa. Pô, estamos dizendo, da outras coisas, que só 24% das mulheres têm orgasmo em todas as relações. É, Muito frequentemente. pouco. Ou seja, 33% muito pouco. delas tem... Atinge de vez em quando. Atinge de vez em quando. Aqui é colar. Agora, quando você soma
O resto, quase de vez em quando, com o resto, você vê como a quantidade e a frequência sexual não tem nada a ver com a qualidade é, da com a sexualidade. qualidade, Nem nada a ver. Perfeitamente. Esse número aqui está compatível com pesquisas semelhantes. Né? Aham. Não é um problema da igreja, é um problema das mulheres. Aham. Né? É. Ou dos homens, né? Ou dos homens. É, porque, pelo amor de Deus, meu amigo, mulher não gozar, Diz que não existe É. mulher frígida, né? É, Existe não, mulher mal esquentada. mal né? comida, né? E mal amada, mal beijada, maltratada o dia inteiro. Aí o cara chega ali no VaptVupt, a mente dela tá em outra, ela tá magoada, amargurada, chateada. É um absurdistão. Porque né? aonde quer que haja normalidade e saúde, assim como é natural para um homem ejacular, é natural para uma mulher gozar. E gozar mais de uma vez, e gozar muitas até. Numa única relação. Esse próximo gráfico aí é bastante curioso. Esse é um gráfico complexo, é para ficar, né? Nós procuramos saber quais são as questões que mais causam atrito entre os casais, né? É. Quais são as questões? E olha, o campeão de audiência é trabalho do cônjuge, né? Não, é falta não. de diálogo. Falta de diálogo. Falta O de vermelho diálogo, é onde é que neutro, tá? você ignora o vermelho, que é o famoso como se como sabe. Tá certo. É, É o azul. o aí. que é É o mais azul. frequente são os verdes, e o que são os menos frequentes, o nunca, é o azul. Falta de diálogo. Você vê que sexo está em terceiro lugar. Aham. Ou ao contrário, podemos dizer o seguinte, que sexo é uma das coisas que menos ou quase Que nunca quase nunca. são fontes de De problemas discussão. de discussão nossas. Aqui aparece um dado que a gente vê muito no gabinete E a pastoral, falta que de é diálogo que é é a o questão maior. do problema financeiro, né? O problema financeiro tem um potencial destrutivo e extraordinário, Extraordinário. né? E ele aparece aqui como segundo percentual de problema Família do de cônjuge, conflito. principalmente a sogra, você vê que não é tão problemático assim. E o ciúme? Também Ciúme, 20%. 20%. É. Tá ali beirando A falta do diálogo, acho que é problema maior. de sexo, né? Então temos aqui falta de diálogo com 41%, segundo lugar Finanças, finanças, terceiro Vida lugar sexo empatado com família. sexo empatado com Família do cônjuge. Do com a cônjuge. família do cônjuge. cônjuge, É. sogro, sogra e companhia Isso. limitada. Os agregados, né? É. E o ciúme vem com E você vê que sexo não é problema, ou seja, a falta de atração sexual em 40%, 38% dos casos não é fonte de problema, ou 46% é neutro, ou seja, só em 17% dos casos a falta de atração sexual é um problema de atrito entre os casais. E a própria vida sexual em si, ela só é causa de atrito em 20 alguma coisa. 21% dos casos. Agora, olha que coisa curiosa no 28. aham. Olha como usos e costumes ainda fala tão forte no meio evangélico. As recomendações Olha das lá. igrejas evangélicas quanto ao comportamento de seus membros em relação ao sexo são. Mais de 33% é o costume da denominação que manda. Aí tá danado. Olha lá, olha isso aí. Olha isso aí, meu irmão. Aí tá danado. 30 e pouco por cento. Segundo Olha a pastorada percepção- mandando ver aí nas práticas, olha. São os ayatolás, né? É. Mas não pode atolar lá, não pode atolar ali. E tem os 26 e tem os 26 que estão aí no meio do caminho. Fiscalizando Então, a camareira. Que é o pessoal que tem o pastor fantasmagórico, aquele pânico pastoral. Virtual, é holograma, né? É o holograma, holograma né? pastoral. É o anjo do Senhor projetado. Sabe aqueles quatro que tem o Jesus assim pendurado assim em cima da cama? Ah, E antes que fazia sexo o pessoal ia lá e cobria? Mais ou menos isso. esse é. Cobre Jesus aí. Tirava Jesus e botava na Cobre o gaveta. santo, cobre o Agora é santo. assim, ó. Cobre Malafaia. Cobre Malafaia. Tira a Cobriu o foto negócio. do Malafaia, que Fala senão eu Malafaia, não. porque senão não vai. E a 29 é no seu íntimo. Você diria que o nível de fidelidade do seu cônjuge é aí infidelidade total. 1.6. 1.6. É marginal, né? Esse Aí daí. 3,4, 8,8, 20. Aí já começa o positivo, que é da fidelidade total, que dá um somatório aí de 80 e tantos por cento. Isso. do Ou pessoal. simplesmente leva em consideração que 64% admitem que seu casal, que não existe fidelidade parcial. É fiel ou não é fiel? É claro. É igual aquela adesivo de carro. Isso. Deus é fiel. Esse 4 aqui, a gente nesse caso teria que dar uma Tem desprezada meio, não? nele. É. 64% acham não.
que não é fiel total. Quer dizer, esse é o que preocupa, né? Tem 40% das pessoas que é fiel peronomútil. E aí é que danou-se. Aí ele deve incluir as virtualidades dele, as pornografias virtuais, esse negócio todo. A miscelânea, né? Completa. Aquela síndrome de Jimmy Swaggart, né? Eu nunca adulterei porque eu ia para a casa da prostituta, ela se masturbava para mim, me masturbava, dançava pelada, me dava chicotada e eu chorava e ejaculava, mas eu nunca meti nela. Que é um conceito da doença evangélica, o mito da penetração. Do não coito. Você não introduziu, você não consumou, você fica nesse limbo. É a tradição americana que veio com o Bill Clinton depois. Nesse purgatório, né? O Clinton bem que foi além do que consentiu na televisão. O Clinton disse que não, que ele foi só que sorava. O charuto fez o resto, né?